Pessoal, bom dia. Nada melhor do que gravar esse vídeo aqui na praia do Massaguaçu. Olha que lugar bonito, aonde tudo começou. É aqui que eu dei início no processo de conquista da Neriá. E eu vou conversar com vocês hoje sobre um assunto bem sério, cara. Bem sério mesmo. Desculpa se a minha voz tá enhacada, porque eu tô gripado, cara. Por isso que eu tô de blusa na praia. Mas eu preciso falar isso pra vocês. Eu quero conversar com vocês hoje sobre... Ixi, ficou ruim o som aqui. Sobre responsabilidade afetiva. Cara, o que é responsabilidade afetiva? É o seguinte, às vezes pra gente as coisas não são tão importantes, entendeu? Às vezes pequenas coisas, pequenos detalhes pra gente não tem tanta importância, mas pra outra pessoa é muito grave. É muito grave. E o que aconteceu? Deixa eu achar um lugar bom aqui. E deu uma treta, cara. Primeira treta nossa. Seis meses já que a gente tá nesse processo, né? Junto, gostoso, tudo felicidade. Saiu uma treta grande, velho. Foi, acho que, a nossa maior briga. E se tem uma coisa que me conquista mais, é brigar com alguém. Porque na hora da briga que você conhece a pessoa. É numa hora de um desentendimento que a pessoa solta tudo que tem dentro dela. E se na hora da briga vem desrespeito, vem maldade, é o que a pessoa tem por dentro. Porque na hora que você tá apaixonado ali, você consegue fingir, mano. Na hora que você tem interesse em tudo dar certo com essa pessoa, você consegue fingir. Mas na hora da treta, meu irmão, você esquece todos os padrões de fingimento. Cai todas as máscaras. E a pessoa se revela muito. No meu caso, foi gostoso. Eu me apaixonei pela Lilian. Primeiramente, porque eu já conheci ela no momento de desconforto. E eu sabia que ela era muito bom caráter numa treta. E eu gostei disso. Eu falei assim, cara, quando a treta for pra mim, ela vai ser muito bom caráter também. E exatamente aconteceu isso. O que acontece? Tudo se iniciou porque depois desse longo processo de 6 meses, a gente decidiu que é isso mesmo. Vamos fechar junto e vamos fazer dar certo e vamos, né? E não tem mais por que privar isso de ninguém. Nós não estamos fazendo nada de errado. Nós estamos construindo uma história muito bonita entre a gente, com muito respeito, com tudo isso. E como tudo na vida, quando você abre para as pessoas, acontecem os desentendimentos, certo? E a mesma coisa aconteceu de novo. Porém, eu não tinha me ligado nesse lance de responsabilidade afetiva. Aí esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas acompanha até o final para você pegar o raciocínio, porque isso aí vai te ajudar muito na hora de você se envolver com a pessoa. É um vídeo que assim, é uma utilidade pública esse vídeo. O que acontece? Eu tinha explicado para a Lilian que a gente passaria por uma fase de detox. Falei, Lilian, vai ficar uns 2 meses ainda que a gente tem que relevar os desentendimentos que aconteceram por causa de outras pessoas. Por quê? Porque é um detox, até as pessoas entenderem que a gente tem comprometimento, até as pessoas, né, começarem a respeitar o nosso relacionamento. Por quê? Porque hoje eu só quero na minha vida quem for amigo do casal. Quem torcer por nós juntos. Quem tentar derrubar isso, tá fora, meu irmão. Tá fora. Entendeu? Tanto pessoas, principalmente os passageiros, que eu ofereço carona, né? Como moro em Ubatuba. Isso me ajuda muito na minha locomoção. Mas tem um golpe antigo das passageiras, né? Elas chegam, elogiam o perfume e tal. E como eu sou um cara muito educado,
às vezes acaba confundindo as coisas. Porém agora eu tenho uma tática muito boa, né? Quando elas falam, ai, que perfume gostoso, minha namorada também acha, entendeu? Eu gosto disso, eu quero proteger o nosso relacionamento, eu não quero que ninguém invada isso aí, eu não quero que ninguém destrua isso, eu quero criar um casal estoico. Eu consegui achar uma mulher feminina que defende isso também, que torce por nós, que luta por nós. Porém, Ricardo dentro é complicado, cheio de trauma, cheio de... Às vezes as minhas palavras são muito fortes. E eu nunca precisei policiar isso, porque sempre me envolvi com pessoas que aguentavam o tranco, aguentava. Mas agora eu conheci alguém que briga no mesmo nível, meu irmão. E bravo, viu? Nossa senhora. E bravo. Mas briga no mesmo nível. E a Niria tem um jeito, cara, filho da mãe, de punir a gente, velho. Que é uma tática que eu uso. Só que ela usou contra mim. Eu nunca briguei com uma pessoa assim. Eu nunca briguei com uma pessoa educada, inteligente, aonde com a voz calma, com a voz com muita educação, ela conseguiu me destruir, fez eu parar de trabalhar para resolver isso. Eu falei, caramba, eu nunca passei por isso, mano. É muito fácil você brigar com uma pessoa que tem desestabilidade emocional, ela começa a falar um monte de coisa, começa a ofender, começa... Sabe por quê? Porque eu nem dou atenção. Eu só conto lá uns 30 áudios, biririm, 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 depois de 30 áudios eu mando kkk3, kkk, ok, entendi. Nem leio, mano, nem perco tempo. Porém, tem uma tática de PNL, e é engraçado, porque eu estudei, eu aprendi a fazer essas coisas. A Nirian age normalmente assim, filha da mãe. Desbloqueou o código sem gastar dinheiro. É a educação que ela recebeu. Então, ela age... Ela fala baixo, ela fala com muita educação, ou seja, meu cérebro precisa prestar atenção no que ela está falando. E ela fala pouco, então assim, isso desenvolve atenção, né? E o que aconteceu? Eu tinha passado por uma situação com uma passageira, e eu expliquei para a Nirian, falei, Nirian, não senti confortável, essa mulher acho que está com outra intenção. E ela muito educada, não, é isso mesmo, tal. Eu expliquei para ela a fase do detox. E aí, ela fez um videozinho muito lindo, cara, um vídeo muito fofinho. É muito legal isso, porque os meus vídeos são dark, né, meu? Os meus vídeos são música da máfia, é coisa que faz parte do meu cotidiano. Eu sou um cara mais preto. Meu mundo é mais escuro, é mais cinza. E o mundo dela é muito florido, cara. Por isso que eu quis vir aqui nesse jardim lindo, assim, ó. Nessa praia. E aí ela publicou esse vídeo e teve um comentário lá de um cara, e eu falei pra ela uma atitude que eu tomaria, porque é o que eu quero que nós defendemos hoje no nosso relacionamento. Qualquer pessoa que seja contra, na minha vida, qualquer pessoa que desrespeite a Nirian tá fora. Que me desrespeite tá fora. E eu sou muito ansioso, né? Eu não deixei ela terminar de contar. E ela me contou esse comentário, eu já dei uma palestra pra ela. Cara, e ela se ofendeu pra cacete. Tipo, eu não imaginei que ela se ofenderia tanto assim. Ela, olha, se você pensa isso de mim, então, meu, deixa quieto e tal. Eu falei, calma, não precisa isso. Por quê? Porque eu descobri que eu desrespeitei o caráter dela. Eu desconfiei. Na verdade eu desconfiei, porque se eu desconfiasse eu nem estaria junto. Tipo assim, eu falei pra ela agir de uma maneira que ela já tinha agido, só que eu não deixei ela terminar de contar a história. E aí que veio muito na minha cabeça isso, responsabilidade afetiva, cara. Puta, eu nunca tive isso, mano. Eu nunca me importei com o sentimento da outra pessoa, porque eu só tinha pessoa que batia forte mesmo. E aí eu fiquei a noite inteira pensando sobre isso que aconteceu, porque eu não quero que nada dê certo. Ô Jesus, eu não quero que nada dê errado no meu relacionamento. Eu quero construir relacionamento em cima da pedra, que é o que a gente começou lá em São Tomé das Letras.
A gente fez questão de tudo passar por um ritual muito bonitinho, muito certinho, muito pensado, muito bem planejado, porque eu não quero que nada dê errado. Então eu falei, pô, se eu fiz essa catástrofe, eu vou resolver. Primeiro, eu adorei do jeito que ela lidou com a situação, porque ela me quebrou. E é difícil alguém me quebrar nas ideias, mano. Ela me quebrou com muito respeito, muita calma, expondo e não abrindo mão dos seus valores. E é gostoso você namorar uma pessoa que tem valores e não valor. Então assim, eu acho legal isso, ser inegociável para ela. Inegociável. Então são pontos que a gente tem que superar. Primeiro, eu recebo várias, né, não é propostas, mas várias invasões de outras pessoas. E eu tenho que ser confiável. Assim como ela também. É legal você namorar uma pessoa que tenha muitas pessoas interessadas. E mesmo assim ela escolhe você. Ela está do seu lado, não por necessidade, porque ela não consegue outra pessoa. Ela está do meu lado, eu estou do lado dela porque ela me escolheu, porque ela me avaliou. Inclusive eu fiz um vídeo da hora falando disso, cara. Dê valor para quando a pessoa escolhe você. Não é porque ela tem necessidade, ela não consegue mais ninguém. Ela escolhe, você foi avaliado, você foi julgado, você foi pesado na balança. E isso ela fez muito, ela pensou 1000 vezes antes de permitir que eu entrasse na vida dela. E aí, cara, parece que foi Deus que fez isso, mano. Eu tive um sonho, sabe? Eu tive um sonho assim, acordado, né? E eu vi a situação entre eu e ela, a diferença entre eu e ela e o respeito que a gente tem que criar. Vou tentar resumir para vocês. Dentro do cérebro da Nirian, dentro do cérebro da minha namorada, é isso aqui, ó. É um jardim lindo, tem uma árvore, e tem cheiro de flor, sabe? É muito gostoso, tem coelhinhos correndo. É muito louco assim, tipo, você conversa com ela, você vê isso. É um jardim, cara, muito bonitinho, tudo muito funcionando. Tem árvore, tem maçã bonita, tem coelhinhos. E isso eu vejo conversando com ela. Dentro da minha cabeça tem um castelo, mano. Um castelo enorme dentro da minha cabeça. E esse castelo tudo cinza, com cheiro de queimado, todo com os vidros tudo quebrado, cheio de caco de vidro no chão. E lá dentro tem um soldado forte, cheio de sangue, cicatrizes, com a farda toda rasgada. E ele tá lá limpando, cara, varrendo aos poucos, cuidando sozinho desse castelo, cheio de espinhos. Tem até uns dragão voando em volta, mano. Tem até uns dragão voando em volta. E a Nirian, ela entrou nesse meu castelo e ela falou assim, pô, que legal, dá pra gente limpar, passar um glade pra ficar com cheiro gostoso, e dá pra gente pintar as paredes, colocar as janelas e colocar o meu jardim aqui fora, vai ficar lindo, a nossa vida vai ficar muito boa. Falei, pô, isso é legal. Só que quando eu entrei no jardim dela, eu já olhei de uma outra forma. Falei, pô, dá pra fazer um churrasco com esses coelhos. Esse balanço é perigoso porque vai estourar a corda, vai cair. Então assim, com os meus traumas, eu coloquei um monte de coisa de defeito lá. Aí ela, sabe o que ela fez? Cara, marvada. Ela falou, opa, peraí, desse jeito você não vai entrar aqui no meu jardim não. Você precisa se limpar para você entrar aqui nesse jardim. Esse jardim é muito bonitinho, muito respeito. Ninguém sujo, ninguém com o pé sujo entra aqui. Ela pôs limite. Existe uma fronteira no jardim da Nirian. E aí eu contei isso pra ela. Eu falei, Nirian, minha cabeça é cinza, ela é assim e tal. Por isso que às vezes as coisas que eu fiz, né, magoou você. E ela quis entender. Cara, pensa numa pessoa perfeita pra mim. Ela quis entender por que o meu castelo tinha pegado fogo, tava com as janelas quebradas. Por que tinha acontecido isso? Sendo que o jardim dela é tão perfeito, o mundo dela é tão assim,
pôneizinhos correndo, sabe? Ela é muito feminina, cara. E o meu mundo é tão destruído. E eu falei pra ela a diferença. Quando eu tentei entrar com o pé sujo no jardim dela, ela não permitiu. Ela falou assim, ó, se for pra sujar aqui, cai fora, volta. Sabe que ela falou, pega a tua mala e volta. Filha da mãe, ela tem padrão. E é isso que eu quero. Não tô reclamando, não. Continue assim, meu amor. Você vai chegar muito longe assim. E eu expliquei pra ela porque que o meu castelo é tudo quebrado, fede cinza, tudo queimado, com janela. Por quê? Porque eu permiti que mendigos entrassem. Mendigos que eu falo, emocional. Eu permiti que as pessoas entrassem. Quando elas viam que não tinham padrão para ficar nesse castelo comigo, elas meteram fogo, elas quebraram janela, elas vandalizaram a minha vida. Então, isso cria traumas, isso cria um monte de coisa, cara. E aí ela entendeu. Qual que é a diferença do meu castelo? Tá tudo destruído. Porque eu permiti que mendigos emocionais entrassem na minha vida. E agora que todo mundo foi embora, eu coloquei uma cerca bem legal, bem blindada. E eu estou reformando, né? Eu estou colocando minha cabeça em ordem. E nós vamos criar, cara, um castelo muito bonito, bem cheiroso, bem feito, com as vidraças tudo nova. E nós vamos ter um jardim muito lindo, que é a mente da Niriam. O meu castelo é muito grande, a minha cabeça ela é muito alta, só que ela estava destruída. E agora, junto com ela, a gente vai ter um castelo com um jardim. E o que é? Ai, Carmen, o que tem a ver isso? O que tem a ver que você precisa respeitar? Porque às vezes o que para você, uma palavra que para você é comum, porque você está acostumado a lidar com gente louco, é muito ofensivo para uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem padrão, uma pessoa que tem caráter. Então, se você está acostumado a lidar com pessoas malucas, ruins, e você encontrar uma que está curada, que vive tudo certo. Por isso que às vezes eu gosto de conversar com a minha irmã, porque a cabecinha da minha irmã também é assim, ela também tem um jardim muito bonito. E aí eu falo, Jô, ela, calma, é assim mesmo, é assim que eu respeito, confiança, é assim que trata. Então eu vim passar para vocês essa mensagem de tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com as suas atitudes, porque às vezes você está conhecendo uma pessoa incrível e você vai fazer a questão de destruir, porque ela vai falar assim, aqui com o pé sujo não vai entrar. Marvada. Então, responsabilidade afetiva com as pessoas. E ao mesmo tempo, siga sim os padrões dela. Não deixe ninguém quebrado entrar no seu jardim. Não deixe ninguém destruir. O balanço funciona. Não vai fazer churrasco com o coelho. Ela falou, não vai matar nenhum coelho aqui no meu jardim. Então tá bom. Vamos fazer tudo dar certo. E é isso, gente. Tenha respeito pela sua vida, pela sua mente. Não deixe pessoas, não deixe mendigos emocionais se aproximar de você. Tá bom? Respeito, respeito. E que delícia que nós passamos por essa briga, cara. Maravilhosa. Briga, putz, com respeito. Sabe aquelas brigas que acontecem que os outros nem vê? Já viu aquele casal que tá mó climão, mas ninguém percebe? É isso que é da hora. A pessoa não sai expondo os outros, não sai que nem um doido, quebrando tudo. Pessoa que tem padrão, mano. Se aproxime de pessoas com padrões muito bons. E é isso, pessoal. Fica com Deus. Vamos pra cima e espero que eu melhore. Apesar que eu namoro minha traficante agora, né? A Niriam trabalha com farmácia. Ela já me passa umas receitas legais, uns remédios bons. E é isso. Fica com Deus, gente. Boa semana pra nós.